Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convidamos o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhor Océsio Pinheiro Lopes. Assunto: terceirização de serviço e negociação salarial. Boa noite a todos, boa noite ao excelentíssimo senhor presidente, a todos os demais vereadores, ao público em casa, ao público presente. Espero ser bem sucinto no que nós vamos falar, mas espero também ser incisivo nas nossas demandas, né? Nós ficamos um bom tempo sem vir à tribuna livre, sempre brigando de forma, enviando ofícios, indo atrás, tentando reuniões, mas nós vimos agora que nós estamos meio que num beco sem saída, então nós temos que recorrer a todos, né? Eu separei por alguns tópicos, e eu vou falar sobre algumas demandas que os senhores já falaram aqui. A princípio, sobre a terceirização, que final do ano passado, no ano passado, ficou se cogitando e acabaram tomando a decisão de terceirização dos auxiliares de serviços gerais, principalmente alguns outros cargos, né? Mas o auxiliar de serviço geral é um cargo coringa, ele não é só para limpeza. O auxiliar de serviços gerais, se os senhores verem as atribuições, vão ver que realmente abrange, e o nome faz bem jus ao que eles fazem, auxiliam de forma geral. Isso tanto na limpeza, quanto também nas questões administrativas. Tá? E é um cargo que é estrutural, porque sempre foram colocados para realmente suprir e ajudar e dar o apoio necessário para que o serviço público tivesse andamento. E quando se retira tão abruptamente, acaba trazendo algumas consequências. Nós, enquanto sindicato, somos contrários à terceirização, porém, entendemos que ela é legal, está dentro da legalidade, então, pode ser feito o gestor que escolhe. O gestor escolheu e assim se fez. Quando nós soubemos disso, nós entramos em contato com a administração e procuramos saber, olha, como vai ser feito isso, como que vai acontecer, os servidores efetivos, como que vai ficar. Bom, eles disseram o seguinte, à medida que os contratos forem vencendo, eles vão adequando o setor, né? Se for terceirizar o setor, eles vão terceirizar o setor, se não for terceirizar, eles vão realocar quando necessário. As vezes que nós pedimos, não foram muitas vezes, mas as vezes que nós pedimos, recorremos à administração em relação a algum descontentamento do servidor efetivo, em relação a ir para algum lugar ou não, a administração nos atendeu. Tá? Não sei se isso vai ser possível diante da tamanha demanda que virá. Não sei se vão poder nos atender em todas as vezes. Então, o que nós dissemos, nós falamos aos servidores, auxiliares de serviço geral efetivo? Olha, quando for ocorrer a alteração no seu setor e você se sentir prejudicado ou prejudicada, nos procure, que nós vamos tentar remediar, nós vamos tentar um diálogo para que a administração atenda, né? Então, não temos certeza de que todos os casos vão ser atendidos, porém, nos atenderam até agora. Tá? Mas a principal demanda há de vir, está vindo à medida que têm vencido os contratos. Então, nós nos colocamos à disposição dos servidores, tanto filiados ou não, nos procure, que nós vamos tentar mediar essa questão. Agora, entrando no assunto de negociação salarial. Nós temos algumas questões a falar aos senhores, a esclarecer aos senhores e também aos servidores. À medida que nós fizemos a nossa assembleia e foi aprovada a negociação, no dia seguinte nós levamos a proposta à administração. A proposta era a seguinte, o INPC, desses 2 períodos, porque não é só um ano que nós estamos desatualizados, o que foi nos dado o ano passado são de anos anteriores.
Então, o que nós estamos descobertos, eu vou falar para os senhores, nós estamos descobertos de maio de 2021, abril de 2022, maio de 2022, abril de 2023. São 24 meses que estamos descobertos. O que foi nos dado posteriormente, anteriormente, digo, foi de períodos passados. Então, nós estamos mais atrasados ainda. E o complicante disso é que, não sei se os senhores se recordam, mas toda vez que tanto eu quanto o Adriano, quando o sindicato pediu a voz aqui, nós falamos sobre a nossa insatisfação no quantitativo de contratações, porque isso implica radicalmente na política pública salarial, radicalmente. Então, nós sempre falando, reiterando, e agora estamos vendo que está totalmente sem nenhuma folga. Mas isso já previamente avisado, já previamente trazido. E nós acompanhamos mês a mês isso. Eu tenho, todos os meses, acompanhado o número de servidores que a Prefeitura tem e os vínculos. E eu vou dizer, nesse período de 2 anos atrás, que é o período que nós estamos lidando com ele, janeiro, no março, na verdade, eu vou pegar março, porque janeiro é um mês que ainda não foi contratado o pessoal da educação, então nós vamos pegar o mês de março, que já está andando, a máquina já está andando. O mês de março de 2021, o somatório geral de servidores era de 1.724. Aqui, ao meu ver, já é muito. Em março de 2023, nós temos 2.152 servidores. Uma diferença em 2 anos de 428 servidores. Claro que há uma variante aí, mês a mês, oscila um pouco, mas vamos falar em números absolutos aí. Então, nós temos 400 servidores em 2 anos. E, ao nosso ver, há um excesso de contratação, ao nosso ver. E em que isso implica? Isso implica que, no índice de gasto com o pessoal, na questão de orçamento, isso tudo tem influência. Nós, logo que nós entramos no ano passado, tem 1 ano e meio que nós estamos no sindicato, em maio ou junho, salvo engano, do ano passado, nós enviamos um ofício ao prefeito, ao senhor prefeito, solicitando que a negociação, o que fosse dado inflacionário, que fosse reposto, né, inflacionário, que fosse incluído na lei orçamentária, como anda as legislações. Porque, se é uma despesa, e sabe-se que vai ter essa despesa, ela, obviamente, tem que estar contemplada na lei orçamentária. Beleza, foi feito esse pedido em junho, salvo engano, junho. Em outubro, nós reiteramos esse pedido. Em outubro de 2022, nós reiteramos esse pedido, solicitando para que seja contemplado na lei orçamentária. Qual era a nossa questão? A nossa questão era resguardar os servidores que já estavam com o vínculo. Por quê? Quando se faz uma previsão de despesa, quando se faz uma aplicação da despesa, eu já sei quanto que eu vou ter que pagar nisso ou naquilo, a gente já faz, já coloca essa estimativa, esses valores, e ali a gente já consegue resguardar que aquele valor não vai ser mais alterado ou mexido com outra coisa. E nós pedimos para que fosse colocado assim. E, quando fosse feito novas contratações, esse valor teria também que ser acrescido. O que nós pedimos foi o INPC desses 2 períodos, nesses 24 meses que nós anteriormente falamos. Então, nesse período, o que o INPC, que é o índice de inflação utilizado, é 16 ponto alguma coisa, 16% seria o que nós pedimos para que fosse resguardado. Então,
todo servidor que fosse colocado a mais, obviamente, teria que ter sido também colocado um orçamento para aqueles que fossem a mais, que assim você garante o equilíbrio. E assim, você, sabendo disso, que o orçamento, uma hora, ele se torna financeiro. O orçamento, uma hora, você vai ter que executar. Então, quando o executavam, quando fizesse, já teria ele o equilíbrio. Aí a gente já sabia que esse impacto financeiro, ora previsto no orçamento, não iria chegar nesse nível que chegou hoje. Sim, acima de 50% o índice de gasto com o pessoal. Porque é para isso que existe o planejamento, para isso que existe uma lei orçamentária que é aprovada no ano anterior. E outras leis que ainda são de médio e longo prazo, que são aprovadas também de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. De 4 em 4 exercícios. Então, nós já, enquanto sindicato, nós procuramos resguardar legalmente, orçamentariamente, para que no futuro fosse executado, aí viria no financeiro, isso. Então, nós já fizemos esse pedido, já fizemos esse resguardo. Infelizmente, não nos foi ouvido de forma prática. Tá? A nossa questão era que se fosse guardada uma rúbrica para isso. Não tem nos orçamentos, quando tem gasto com energia elétrica. Tá? Feito específico. Olha, atualização inflacionária dos servidores. E ali fosse resguardado o orçamento. Infelizmente, assim não foi. E, ora, nós estamos com esse imenso problema. Problema de servidores altamente cobrados e pifiamente remunerados. Pessoas que trabalham por amor, que levantam cedo, que vão trabalhar, e que, às vezes, até demonstra que está insatisfeito. Porque os senhores devem convir que é muito difícil manter-se um sorriso no rosto quando as coisas estão muito apertadas, quando a crise aperta, quando as coisas, a situação nos ataca. Mas, mesmo assim, nós vemos muitos servidores ainda alegres, sorrindo, trabalhando, apesar das dificuldades. Mas nós viemos aqui hoje para incentivar os senhores, a pedir aos senhores para que pelejam essa batalha com os servidores. E aí, por mais que a lei não seja fomentada pelos senhores, mas ela é aprovada pelos senhores e também é da atribuição dos senhores o acompanhamento, obviamente, dos recursos públicos, da gestão de pessoal também. E, em se falar de serviço público, é fundamental os servidores públicos, porque é complicado ter serviço público sem servidor público. Não há de se haver isso. E, agora, servidores públicos bem remunerados, ou, pelo menos, mediamente remunerados, teria um serviço muito mais aplicado, um serviço muito mais entregue com muito mais satisfação. Eu vou trazer algumas questões a mais. Tem alguns servidores públicos que, por força de lei, já se tem o piso. Então, nossa, que bom, já tem um piso, já tem uma lei que manda, então vai ser feito. Não necessariamente. Porque nós temos os auxiliares de serviços gerais, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, que têm o piso. Nós temos os professores, que têm o piso, já por lei, só que não está sendo cumprido. E nós temos cobrado, nós temos pedido, e, infelizmente, não está acontecendo. Agora, imagine os senhores, porque os agentes comunitários de saúde, eu até agora não estou entendendo o porquê, e olha que já fizemos cobrança. O recurso vem específico. E ele geralmente vem até retroativo, quando há um atraso, quando há... Então, não entendemos o motivo do não pagamento do piso, do não cumprir o piso, nesse sentido. Tá? E tem os professores, como já foi dito aqui por várias vezes, não só hoje, mas outros dias que eu também acompanhei, sempre tem
vereador Rogério, que sempre lembra disso também, do piso dos professores. E se há uma lei, se deveria ter sido previsto, por que não está sendo cumprido? Quais são as questões? Porque o que está sendo gasto hoje, o que está sendo direcionado o orçamento e a finança hoje, foi prevista o ano passado. Então, deveria estar se encaminhando de forma correta, porque se anunciam, olha, o piso dos professores vai ser tal valor, X valor, talvez é isso. Então, mesmo que seja estimativamente, se tem um norte. E ali há que se fazer a separação no orçamento. Então, tudo, a central, o trilho para as despesas públicas e para a receita pública são as leis orçamentárias. Por isso, a nossa ênfase em cobrar que as leis orçamentárias sejam cumpridas, ou seja, suficientes. E cabe a essa casa o acompanhamento e a fiscalização em relação a isso, as leis orçamentárias. Se o presidente me permite, tem uma imagem que eu gostaria de passar, de deixar vista, e eu não sabia que eu tinha que pedir a permissão anteriormente. Se o presidente permitir, uma imagem apenas, é só um slide curtíssimo. Pode ser. Obrigado. É coisa bem simples, bem sucinta. É só para a gente, a título de exemplificação, tá? Não é um caso específico, mas é a título de exemplificação, porque, às vezes não, certamente, assim a gente consegue entender e saber quanta diferença isso deveria fazer no nosso bolso. O INPC no período, que são aqueles 24 meses que eu já informei os senhores e senhoras, aqui tem, vou pegar o salário mínimo como base, tá? Mas aí os servidores podem fazer os cálculos aí em cima dos seus salários. Com o salário de 1.320, 13%, aí por que o 13% se eu falei 16%? Porque em novembro foi dado 3% para nós, que era referente a esse período, dentro desses 24 meses. Então, nós ainda fizemos esse abatimento, né? E pedimos apenas os 13%. Seria uma diferença mensal aí, R$ 171,60. Isso no ano, contando o 13º salário, no caso multiplicado por 13, seria R$ 2.230,80. Isso que nós temos perdido. Se não houver nenhuma negociação, realmente negociação salarial, porque o que houve não foi negociação salarial. Nós pedimos por diversas vezes reunião com o prefeito e não foi marcado e foi desmarcado. O que foi feito o que foi aprovado aqui, que foi o ticket. E agora vamos agravar a situação, porque nós temos cerca de 250 servidores inativos que não recebem o ticket. Porque o ticket é uma verba indenizatória que parte da premissa de que, se eu estou trabalhando, estou me alimentando, eu sou reembolsado por aquele gasto que eu tive. Só que, quando é para o inativo, eles não estão prestando o serviço público diretamente, então, eles não recebem. Agora, imagine os senhores, são 2 anos sem que houvesse qualquer acréscimo no sentido inflacionário do período, porque o que foi feito foi o de atrasados, o que nós já estamos atrasados também, mas de períodos que foram acumulados e atrasados. Então, os servidores inativos vão ficar a ver navios. Por isso que nós precisamos, e pedimos, eu até pedi aos servidores, por isso que a gente vê uma quantidade maior de servidores inativos, porque a dificuldade para eles ainda é maior. Muitos foram aposentados por média, o salário hoje não é mais compatível com o estilo mínimo de vida, e não há
o ticket, não há nenhum valor a mais, e a gente vai fazer o quê? Vai sentar na praça, vai pegar uma xícara e pedir esmola? Qual vai ser a solução? Porque se existem legislações a serem cumpridas, se existem metas a ser cumpridas e elas não são cumpridas, nós vamos simplesmente deixá-las? E nesse período da vida em que há um aumento de necessidades de medicamento, de um cuidado maior, eles vão ficar à mercê. Nós, enquanto servidores, deveríamos nos indignar, porque um dia, se Deus quiser, se Deus nos permitir, nós estaremos nessa situação. E se nós não brigarmos agora para uma alteração, possivelmente vai ficar pior. Porque, historicamente, à medida que nós vamos passando, vamos vendo que a história dos servidores ela vai piorando. Ela começa com orgulho, as pessoas tinham orgulho de ser chamados de servidores públicos. Servidores que recebiam 5 salários mínimos na época, falam com saudosismo disso. E agora, gradativamente, isso foi nos tirado. E imagine no futuro. O que eu peço aos senhores é que façam coro conosco e façam petições para que seja atendido o mínimo, que é a inflação. Nós não estamos pedindo nada a mais. Estamos pedindo, no mínimo, o inflacionário, que é esse imposto tão perverso, que é a desvalorização do dinheiro. O que nós comprávamos com o salário há um ano atrás, não se compra hoje. Agora, imagina 2 anos. Então, nós pedimos aos senhores que nos auxiliem, apesar de saber que a lei não é efetuada pelos senhores, que nos auxiliem, porque nós não estamos forjando calamidades, nós estamos passando por calamidades. E quando o servidor inativo e os outros servidores também se veem numa encruzilhada em que ninguém nos abraça, ninguém nos dá a mão, nós começamos a entrar em desespero. Se os senhores tiverem curiosidade, vai na medicina do trabalho da prefeitura e pede o número de pessoas que estão com atestado médico por questões psicológicas. Se tem uma coisa que afeta o pai de família, a mãe de família, é um salário apertado, e você vê o filho passando aperto e querendo alguma coisa. Agora, imagina o acúmulo que isso teve nos servidores, em que, passando a pandemia, nada de reajuste, passando pelo estresse dessa pandemia, tendo que trabalhar, tendo que lutar, indo, e agora estamos sem ninguém nos acolher. O patrão, o nosso patrão, que deveria nos dar o respaldo, que deveria nos segurar, nos amparar, não está nos amparando. E a cobrança é que o serviço seja cada vez melhor prestado. Então, todos há de convir que realmente o serviço tem que ser bem prestado, e isso vai acontecer. Porque a maioria dos servidores tem o coração de serviço público, tem o coração e quer servir. Só que, como todos sabem, trabalho escravo não existe mais, graças ao bom Deus. Nós precisamos ser remunerados, melhor remunerados. Eu não vou nem falar bem remunerados, não. Pedimos que seja, pelo menos, melhor remunerados. E que os olhos da administração pública realmente se volte para o servidor, mas em prática. Em prática, porque quando nós vemos o ofício que eles enviam para nós, parece uma poesia. Porque, não, olha, o histórico de valorização, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas como, se a gente está em decadência? Histórico só se no passado um dia fomos valorizados, só se foi isso. Agora, histórico contínuo de valorização, infelizmente, nós não temos, e quem dera tivesse. Então, só queria frisar para os servidores, naquele slide que foi mostrado,
quem recebe um salário mínimo teria aí possivelmente uma perda anual aí de R$ 2.230. Isso faz diferença na sua vida? Na minha faz. Na minha faz. Então, nós precisamos da ajuda do serviço público. Nós precisamos da ajuda do nosso patrão. Nós precisamos do amparo de com quem nós temos o vínculo trabalhista. E, infelizmente, nós não temos visto isso. Bom, eu agradeço a todos e que Deus nos abençoe, abençoe os servidores, e peço aos senhores que, na prática, façam essa cobrança, falem conosco, façam vídeos, a gente reposta, tá? Façam cobrança, façam vídeo, marque o sindicato que nós vamos repostar. Tá? Nós precisamos que a nossa voz seja ecoada, retransmitida. Agradeço aos senhores, às senhoras. Obrigado.